Boa noite a todos que nos assistem pela nossa Web TV, sua TV na palma da mão. Estamos iniciando mais um programa Sala VIP. Então venham, podem entrar, porque aqui quem é VIP é você. E nós estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Então interajam, corram, compartilhem muito para pessoas de dentro e fora do Brasil, para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos maravilhosos e interessantes que o Sala VIP traz para você e que nós compartilharemos hoje. Todos que acompanham o Sala VIP sabem que o objetivo principal do programa é levar conteúdo de qualidade, principalmente relacionado à área da saúde. Mas o Sala VIP também leva entretenimento, leva boa música, conteúdos relacionados à moda, à beleza e política. Política, por que não política? Nos últimos meses, o Brasil está dividido. Muitas famílias brigando entre si, amigos que não se conversam, por causa de quê? De política. Então, o Sala VIP trouxe hoje esse assunto que é tão importante, tão relevante, porque é preciso que nós entendamos um pouco muito, não é? Do que é ser de direita, do que é ser de esquerda, do que é ser conservador, liberal, o que é socialismo, comunismo, para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos argumentar e tomar as decisões corretas. Afinal, o poder emana do povo. Não é isso, professor André? Boa noite. Boa noite. Como é que tá, Leila? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tudo bem com você, professor? Tudo bem. Muitíssimo obrigado. Que luta, hein? Falou que aí luta, das né? famílias. Oh, meu Deus do céu. Gente. Bom, deixa eu apresentar o professor André. Ele é professor de Política Cultural CODAI desde 2006. É mentor ajudando pessoas no processo de autoconhecimento. Estudou Política Cultural e Genética do Comportamento Humano em Roma, no ano de 2003. E é autor de alguns e-books, tais como Ensinar os Mandamentos a Crianças na Primeira Infância e Educação e Idade Média, o milênio mais desconhecido e difamado da história, tendo escrito seu primeiro livro com 12 anos. Uau! Muito bom, parabéns, professor André. Se eu esqueci de alguma coisa aí, por favor, me corrija. Não, tá bom. Além de tudo, ainda estudou na Unesp, não é isso? Isso. Antes de entrar nesse universo aí, eu estudei na Unesp, isso. O mundo agrário, pecuária. E quem quiser saber um pouco mais do professor André, é só entrar lá no canal do YouTube dele, no Instagram dele, que vocês vão ter aulas incríveis sobre diversos assuntos relacionados à política cultural, certo? Bom. Isso, e também é comportamento humano. E também é comportamento humano. Aliás, nós já vamos falar disso também aqui na nossa pauta. Deixa eu dar uma boa noite aqui para os meus internautas, eles estão entrando ainda. Daqui a pouco eu já cumprimento eles, aqui também está aparecendo para mim. Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa entrevista. Professor André, identificar-se como sendo de direita, de esquerda, isso é muito importante, certo? Porque muitos se acham de direita, mas na verdade não são, ou se acham de esquerda, mas na verdade não são, se acham conservadores, mas na verdade não são. Enfim, explique-nos um pouquinho sobre isso. Vamos entender primeiro sobre o que é o conservadorismo? Mas antes de entender propriamente o que é o conservadorismo, fala pra gente um pouquinho disso, desse autoconhecimento, né, do se identificar como sendo de direita ou de esquerda, disso ou daquilo. O ponto de partida para a gente se reconhecer como revolucionário, ou seja, direita ou esquerda, e conservador, hoje estão empacotando os conservadores como se fossem de direita. Na verdade, direita e esquerda tem a ver com a Revolução Francesa, são os revolucionários, tá? Então, são dois braços do mesmo sistema. Por isso, né, hoje a gente vê muito a esquerda atacando a direita. Na verdade, a direita trouxe um monte de problema, então a esquerda fica conversando em cima do ambiente da direita. Mas esses dois
tem uma conversa materialista, né, toda voltada para o universo do dinheiro como finalidade última, como poder, relacionamento de poder. Né? O conservador está num outro universo. Para entender o conservador realmente, sem hipocrisia e sem relativismo, porque hoje em dia é muito difícil conversar por causa da ditadura do relativismo. Às vezes uma pessoa, ela se auto-intitula de direita, sendo de esquerda, porque ela está num ambiente onde os colegas são mais de esquerda ainda. Então, Olha só, tá um gente, pouco prestem atenção. Tá muito difícil de conversar, porque o relativismo está colocando-se acima da honestidade, dos fatos. Então, nada é levado de uma maneira assim, honesta, clara, sem relativizar, sem se comparar, etc. Para nós conservadores, quem é o homem? Porque aí é que está. Quem é o homem? Quem é o homem para o conservador? Também depois conhecido como contra-revolucionário, mas aí a gente evita isso justamente porque revolucionário, contra-revolucionário, para ter essa coisa de briga constante. Então, ok. Quem é o homem? O espírito conservador, ele vai amadurecer durante o milênio da Idade Média. Ok? Então, o conservador aprendeu a ser conservador, e eu vou explicar o porquê conservador. Conservador do quê? Porque essa palavra não quer dizer nada. Né? Era exatamente isso que eu ia perguntar. O conservador, ele conserva o quê? Ele quer conservar o quê? Quais são as virtudes que o conservador quer manter? Até a palavra conservador hoje é difícil de saber o que a pessoa está dizendo. Nem sempre uma pessoa diz a palavra que, na verdade, o outro entende. Porque também foi relativizado. Então, uma pessoa que é menos de esquerda é chamado por aquele que é mais esquerda de conservador, porque ele está conservando, ele é menos revolucionário, vamos dizer assim, ele é menos libertário. Aí fica difícil conversar. Realmente, hoje, o engodo semântico, né, o sofisma, está comandando. Então, a narrativa, ela está comandando sobre a realidade está secundarizada. Então, fica bem difícil. Então, Ou seja, o que contam para você, muitas vezes, é o que você acredita. Quando você fala em engodo semântico, narrativas, aí é o que se fala, né? O que se conta. Armadilha. Por exemplo, enganos. Armadilha. Naquela aula, acho que você deve ter assistido, aquela aula eu converso, por exemplo, sobre a questão da verdade. Né? A Revolução trouxe a verdade como sinônimo de crença. Né? Hoje, a gente fala inocência, que é a virtude das virtudes, como se fosse ingenuidade. Né? Então, hoje a gente não tem mais o conceito original das palavras, tá certo? Se destruiu muito o conceito das palavras, se deturpou muito o conceito de muitas palavras, não é isso? Porque, olha só, então vamos lá. Para o conservador, quem é o ser humano? É preciso entender, por isso você entende o comportamento humano, não é isso, professor André? Isso. Porque para conseguir entender dessas coisas de conservador e não conservador, é preciso entender o ser humano. Certo, gente? E por que isso? É isso que ele vai explicar para a gente. Quem é o ser humano para você determina se você é revolucionário, direita ou esquerda, ou conservador. Lembrando que tem muita gente que está dizendo-se conservador e não é nada. Deus me livre, não conserva absolutamente nada. Hoje nós temos uma geração bruta, né, que xinga, e o conservador é justamente uma outra coisa. O que ele conserva? Ele tem um senso de comunidade profundo, né? E ele busca a verdade, ele acredita que a verdade existe e não a relativiza. E chama aquilo que nós acreditamos de crença. Então, qualquer coisa que eu acredite, eu tenho um nome. Não é verdade, é crença. Essa crença pode ser constatada, então ela pode ser verdadeira, ela pode ser uma crença equivocada, ou uma crença que mistura as duas coisas. Sendo que a minha conclusão, porque mistura as duas coisas, pode ser um sofisma, pode ser um equívoco, ou um sofisma mesmo. Tá? Certo. Vamos lá, então. Quem é o ser humano para o conservador? Para o conservador, o ser humano tem espírito. Tá bem? Tem espírito. É eterno.
foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem um propósito aqui, tá bem? Por isso que o conservador é contra o aborto, ele não pode matar uma coisa que foi criada à semelhança de Deus, certo? Que tem um espírito eterno, veja bem. Então, por isso que o conservador é contra a eutanásia, por isso ele é tão favorável à vida, por isso que ele olha a liberdade como um dom precioso, né? O conservador olha a liberdade de maneira consequente. É a direita revolucionária que vai usar a palavra liberdade como sinônimo de libertinagem, ou como uma liberdade sem um senso de responsabilidade, sem um respaldo ético-moral. Eu faço o que eu quero, e aí essa é, vamos dizer, dos liberais, aqueles que estão liberados dos mandamentos de Deus, certo? Não matar, não roubar, não cobiçar as coisas do outro, ser leal, ser fiel, entende? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ter um convívio de amizade, porque Deus é uma pessoa para ele, não é esse conceito espiritualista, onde Deus, no máximo, tenha criado as pessoas e deixado elas à vontade, né? Então, é importante entender quem é o ser humano para o conservador. O ser humano, para o conservador, simplificando, é aquele sujeitinho lá que está no livro do Gênesis, certo? É um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é um ser dotado de espírito, composto de espírito e matéria, né? Inicialmente a matéria e o espírito eram eternos, a partir de então, não sei o que a gente cometeu, não sei que grave atitude a gente fez, que a gente se apartou de Deus e a nossa natureza não só transformou a si próprio, não só se tornou mortal, como mudou tudo no planeta. É isso que o conservador tem, ele não tem tanta certeza do que é metafórico, do que é literal, mas esse sentido precioso do ser humano ele tem. Por isso, ele, quando ele fala de pena de morte, ele vai falar sobre a pena de morte em último caso para proteger a comunidade quando não tem outro jeito. Porque a vida desse ser não é como a vida do leão, da zebra, da mosca, da abelha, né? A gente tem isso. Então, o conservador, olhando o ser humano como alguém dotado de eternidade, eterno, criado à imagem e semelhança de Deus, então ele vai tratar esse ser humano assim. O revolucionário. O revolucionário passou por 1000 processos e por 1000 vertentes. Aliás, deixa eu dar uma boa noite para quem já está aqui conosco. A Neif dizendo boa noite, privilégio ouvir o professor André. Realmente, é um privilégio ter o professor André aqui no Sala VIP, podendo nos explicar tantas coisas preciosas. O Andrei está dizendo também como educar as futuras gerações a saber cobrar e fiscalizar seus governantes. Calma que já já o professor André vai responder a sua pergunta. E a Neif ainda completa, amar a Deus sobre todas as coisas. É isso aí, muito obrigada, meus amores, pela audiência de vocês e compartilhem muito aí, ó. Compartilhem porque muita gente precisa ouvir essas coisas que o professor André tem para compartilhar conosco hoje. Vamos lá, vamos continuar então. Vocês estão se identificando aí em ser conservadores e agora ele vai explicar o que é ser revolucionário, como é que o ser humano pensa quando é revolucionário. Então, o importante é ser honesto na seguinte questão. Todos nós, em algum percentual, infelizmente, no ponto de vista conservador, é um pouco revolucionário. Quando nós estamos sendo revolucionários? Quando nós nos revoltamos com alguma questão que a gente não compreende que Deus tenha pedido para a humanidade. Qualquer coisa que eu faça de maneira rebelde, revolucionando, eu estou sendo revolucionário. Tá bem? Todo mundo tem um pouquinho de revolucionário aí, então, né? Então, todo mundo tem um pouquinho, outros têm poucão, outros são inteiramente, outros são cabeças da revolução e tudo mais. Então, certo. A Neif está dizendo assim, como podemos começar a destruir o comunismo dentro das faculdades? Calma aí também, que já já o professor André vai concluir a linha de raciocínio dele e já vai responder as suas perguntas. Eu até vou adiantar a resposta dessa última pergunta. Antes de você destruir o comunismo nas universidades, você tem que destruir o comunismo dentro de você, que está no seu inconsciente. Todos os movimentos conservadores e de direita, e coloca de direita aí bem, viu? Na verdade, a gente tem a falsa direita e várias vertentes da esquerda, né? Hoje, por exemplo,
nós temos um sistema de governo mundial que é fascista, mesmo nos Estados Unidos. Então, para a gente entender por que eu estou chamando assim, a gente tem que entender o que é fascismo. Hoje está muito... Por exemplo, o Lula. O Lula tem um modo de pensar fascista, né? Para entender o que é o fascismo, é engraçado porque quem está sendo chamado de fascista, né, é o Bolsonaro, que não é exatamente de direita, ele é um centro-direita, às vezes centro-esquerda, a gente não sabe muito bem como ele é. O que o povo tem de rapport, de sintonia com ele, é no que ele diz, nem é no modo como ele é, né? Porque no modo como ele é, ele divide águas, né? Porque ele não na medida em que você, por exemplo, o Olavo de Carvalho é conservador, bom, o discurso dele é muito consciente em relação a isso. Mas na medida em que ele xinga ou xingava, tanto que ele tentou fazer o máximo possível para se controlar, etc., porque foi muito criticado, etc., mas na medida em que você usa a comunicação mundana, de agressão, etc., e tal, você está sendo o quê? Está usando técnicas ou vícios que a Revolução trouxe ou que é da Revolução. Certo. Entendeu? Quanto mais próximo daquilo que você entende como santidade, é o que a gente chama de conservador. Porque quem conserva de verdade não é quem fala de conservadorismo. Hoje nós temos uma nação falando de conservadorismo e nem faz ideia do que é. Na hora que você chega perto, na hora que você chega para a pessoa e vai conversar com ela, na verdade, não é nada. Ela é um pouquinho de cada coisa. Ela é um pouquinho de cada coisa, ela não sabe direito quem ela é, ela diz uma coisa, mas vive outra. É por isso que fica fácil para quem tem consciência de esquerda apontar, às vezes, os defeitos, ou até inventar alguns defeitos, né, para poder... Enfim, é um jogo de poder. Quando entrou o sistema, que é a revolução, aí acabou a moral. Então, vamos lá. Vamos voltar lá para aquilo que eu estava dizendo. São muitos conceitos, né, professor? Quando você fala, por exemplo, de sistema, né, quando você está falando do conservadorismo, e você fala do revolucionário, é como se fosse o oposto, certo? Então, quer dizer, quem é conservador praticamente o oposto do revolucionário. Seria mais ou menos isso. Ele é oposto em algumas coisas. Continua sendo ser humano, continua tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas é um rebelde. Sim, certo? Mas é um rebelde, se revolta contra muitas coisas, não é? Isso. E aí, as raízes, que você acho que já vai falar também, né? Onde é que estão as raízes do conservadorismo e quais são os inimigos? Aí é que entra o sistema, né? Que daí se chama... inimigo do conservador é o sistema, é isso? Também, né? O inimigo declarado, etc., é o sistema. Uhum. Mas antes de ser o sistema, é o próprio conservador que entra em contradição. Quer dizer, os inimigos começam dentro do ser humano, na luta em relação à virtude, em relação à coerência. Então, na medida em que uma pessoa fala que... É muito normal hoje as pessoas falarem com muito carinho das Sagradas Escrituras, mas quantas pessoas você tem que são suas amigas? Mas espera aí, nós não somos uma nação cristã? Mas as pessoas têm poucos amigos, por quê? Percebeu? Narrativa e realidade. Então a gente tem que escolher do que a gente está falando, né? Se é da narrativa ou se é da realidade. Por exemplo, hoje nós temos o país, que é o Brasil, que na narrativa, tá certo? No aparato jurídico legal, ele é democrático. Na prática, de jeito nenhum. Nós estamos pela primeira vez na história, talvez rumando para uma democracia. Mas a democracia, ela não é de verdade, não estou dizendo mais narrativa, estou dizendo fato, na prática, ela não é bem vista pela Revolução. A Revolução utilizou a palavra democracia para ter o povo do lado dela. Certo? Mas a democracia em si vai ser uma novidade no Brasil se o brasileiro conseguir alguma coisa, o que eu acho bem difícil, para ser bem sincero. Tá? Mas tem Deus, quem sabe, enfim. Mas voltando lá, então o conservadorismo nasce na Idade Média, toma uma maturidade no século XIII.
Guarda bem, na primeira metade do século XIII é o auge da consciência conservadora. Do homem realmente inteligente, que começa a desenvolver ciência, que funda as universidades desde o século XII, né? As universidades são fundadas pela Igreja Católica, e a ciência tem uma finalidade na Idade Média, que é alcançar a verdade. Então, a palavra verdade é fundamental porque divide revolucionário de conservador. O revolucionário diz que cada um tem a sua verdade. O fato é que cada um tem a sua crença. Que acredita ser verdadeira. Exatamente. O conservador tem claro isso, certo. Porque ele acredita que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele merece por si mesmo, não porque ele é bonzinho, mas porque ele foi criado assim. Então Deus merece, certo? Nele, que ele seja respeitado e conduzido à santificação, ao crescimento da virtude. Tá certo? Então, a palavra verdade, virtude e senso de comunidade define o conservador. Vou voltar. Conservador é aquele que tem um profundo senso de comunidade e busca a verdade, custe o que custar, e a virtude. A trilogia dele é verdade, beleza e o bem, a bondade. Ao mesmo tempo é a confiança, a admiração e o ideal em comum. Porque ele tá sempre olhando, vamos dizer assim, a tribo dele, a comunidade, como uma grande família composta de outras famílias. Sim. Então ele está constantemente pensando em perpetuar aquela comunidade, fortalecê-la, os laços, etc., baseado na virtude. Certo? Ou seja, é muito mais difícil ser conservador do que parece, não é, professor? Sim, porque muito mais profundo. Um conservador, de fato, para ele conservar, ele tem que se aproximar da santidade. Isso é real isso. Por causa disso, criaram um outro conservadorismo. Olha só como a coisa é, o engodo do negócio. E aí, tem uma turma que é meio positivista, etc. e tal, e que diz que o conservador é aquele que se baseia nos costumes. Isso não é verdade. O conservador verdadeiro se baseia na virtude. Os costumes devem estar baseados na virtude. Então, toda a tradição dele é pensada nisso. Esse costume, esse hábito, esse modo de vestir, esse modo de falar, etc., tudo isso está favorecendo a virtude ou distanciando o homem da virtude? Está levando ele a ter mais domínio próprio ou está fazendo com que ele se vicie e perca o autocontrole? Percebeu? Sim. É sempre pensando, porque para ele a verdade existe, a verdade está fora dele. Por exemplo, isto é um copo de água, ele não tem dúvida, não é relativo. E ele sabe que algumas coisas são relativas, por exemplo, velocidade, temperatura, tamanho, né? Algumas questões que são comparativas, né? São relativas. Mas ele entende que existem coisas que não são comparativas. Isso é um copo de água e acabou a história. Certo. Entendeu? Vou até tomar um golinho. Fique à vontade. Estão entendendo, pessoal? Mandem suas perguntas aqui, ó. Mandem seus comentários, interajam, compartilhem bastante aí. Então, se a gente não se basear nisso, nós nunca seremos verdadeiros. Os fundamentos do conservador estão aí. Porque é justamente quando o homem vai perdendo esses conceitos, vai relativizando essas coisas, é que ele vai se tornando revolucionário. O revolucionário nasceu aonde? Menina, nasceu na segunda metade do século XIII, entre os conservadores. Olha só, gente. Os primeiros revolucionários, realmente militantes, nascem na própria Idade Média, no final da Idade Média. Por isso a Idade Média, ela se perde. A verdade, que era o objeto de estudo, o objeto de amor da ciência, passa a deixar de ser. E a ciência, ao invés de servidora, de buscadora da verdade, vai passar na próxima fase, ali já no século XV, XVI e principalmente XVII, a ciência vai se tornar, ela vai se colocar no lugar da religião. Ela deixa de ser uma servidora da verdade, uma buscadora da verdade, para ser a dona da verdade inquestionável.
E aí entrou o cientismo. Porque, veja bem, o ser humano deixa de ser aquele ser criado à imagem e semelhança de Deus para ser visto como um animal. Um animal inteligente, mas também cretino, que se não servir, deve ser descartado. E para quem está dominando, deve se conservar dominador. Aí entra um outro conceito. É aí. Este é o pulo do gato. Poucas aulas falam disso. A maioria das aulas, quando vão falar de direita e esquerda, começa na Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa é um bull de uma bomba construída 2 séculos e meio antes. Percebe? Veja, agora é tudo muito rápido, mas percebe? São 2 séculos e meio até chegar na Revolução Francesa. Gente, é todo um processo, né? É todo um caminho percorrido aí, que é por isso que nós precisamos entender a história para entender os dias de hoje. É isso que o professor André está explicando para nós, de onde surgiram algumas coisas e para onde elas estão indo. Não é isso, professor? É isso mesmo. E lembrando que o mesmo assunto pode ser visto de diversos prismas. Qual é o prisma que eu estou colocando aqui? É o prisma da filosofia da política cultural. O que é a política cultural? Entende o seguinte: a palavra política significa governo, direcionamento. Então, política cultural é o direcionamento de um líder, de um governante ou da sua equipe em relação à cultura. A política cultural do conservador parte do princípio de que o homem é um ser que deve se tornar cada vez mais virtuoso e mais forte, mais inteligente, mais evoluído. Certo? Como ser humano, mais humanizado. E esses costumes devem estar baseados nessas virtudes. Devem estar baseados nas virtudes, favorecendo, ajudando, quer dizer, uma didática, uma pedagogia, para que ele, então, alcance isso de maneira mais fácil. Então, a maneira dele comer, a maneira dele falar, a maneira dele ser, etc e tal, as vestes, né? Eu, por exemplo, eu não estou com uma roupa realmente conservadora, eu estou com uma roupa atual, moderna, revolucionária, entende? Adaptada, aproximada, porque se eu tiver realmente que colocar algo onde cada costura é pensada, porque o conservador medieval, ele é assim, tudo nele tem um símbolo, é uma comunicação não verbal, o modo dele gesticular a mão, o modo dele se levantar, tudo vira natural. Mas aonde eles chegaram, era inicialmente pensado. E aí, transmitido de maneira natural para os pequenos, para as crianças, que faziam e iam entendendo ao longo do tempo por que cada coisa era feita do jeito que era. Certo. Agora, o ser humano, ele tem a revolução dentro dele, né? O pai da revolução, nesta linguagem, entende isso? Nesta linguagem, porque as palavras hoje têm sentidos que são diversos, como a gente falou. Às vezes eu estou falando de conservador neste sentido absoluto, não relativo, tá? Então, o pai da revolução, né, o pai da revolta é Lúcifer, é o demônio, certo? Então, o homem, então, se revolta. Quem é o pai da contra-revolução? É o próprio Deus que se humanizou, que tomou a carne humana, tomou a natureza humana, sem perder a natureza divina, que é sua divina majestade, nosso Senhor Jesus Cristo. Observa que a fé, ela é o centro da vida do conservador. Mas ela não é uma fé hipócrita que simplesmente está para convencer o outro de que ele é o tal. Não é farisaica, porque os fariseus são tradicionalistas, mas não são conservadores. Observa que coisa curiosa. Então, todo conservador tende à tradição, porque ele quer conservar, ele quer continuar. E não significa que ele vai continuar igual. Porque se ele é conservador, ele está conservando o quê? Ele está sempre assim, a unidade com o próximo e a unidade com o Deus. É isso que ele conserva. Ele é chamado de conservador por isso. Certo?
Depois ele vai ser chamado de conservador por causa de usos e costumes. Ah, então o Brasil começou monarquista, ele tem que continuar monarquia. Isso é problema. Isso aí, na verdade, está servindo a interesses. Realmente, nós conservadores temos uma inclinação de queremos alguém no poder que tenha continuidade, mas ao mesmo tempo que a gente tenha poder de tirar ele de lá caso ele se perverta ou caso o sucessor dele seja perverso. Certo. Percebe? Então, a república não é um mal para o conservador. Ele apenas pensa o seguinte: olha, eu não quero que um déspota, que um miserável, que um maldito esteja lá. Entendi. Se é rei ou se é presidente, é secundário. Certo? A revolução não pensa assim. Por quê? A revolução está atrás de poder. Qual é aquilo que os medievais ali do final da Idade Média começam a se irritar com aqueles que eram mais virtuosos? Eles começam, na verdade, ali por causa das guerras, etc. e tal, as guerras sem fim, e principalmente, aí eu não queria entrar muito em detalhes, senão a gente não consegue terminar esse assunto, mas É quem muito quiser vasto, é muito pode longo. adquirir o meu e-book, são 100 páginas apenas falando sobre isso, é um resumo de mais de 850, uma linguagem simples, vale muito a pena. Com A situação é o certeza, seguinte, é que eles começam a se incomodar com a moral católica, com a moral cristã. Eles falam, fulano, nós queremos poder, queremos dinheiro, esses caras vivem falando que é pecado. A gente quer explorar os outros, quer ter escravo, esses sujeitos falam que é pecado. Vamos acabar com essa moral. Veja, eles querem destruir a moral cristã. É aí que começa de novo a revolução. Lá Entendi. começou com o pecado original, de novo com o pecado de novo, com a revolta contra os mandamentos de Deus. Ou seja, dentro Certo? dos próprios conservadores surgem esses revolucionários, como você já havia dito. Isso, certo? isso. E esses revolucionários, eles querem acabar com a moral cristã. Isso, eles começam a conhecer o mundo do comércio, que até então a Idade Média não conhecia, passa a conhecer a partir do século XII, XIII já, e começa a sentir o gosto do dinheiro, principalmente a partir do século XIII, segunda metade do século XIII, fazendo negócios, comércio com os árabes, etc. e tal. Eles começam a comprar tecidos, joias, e o olho cresce. Então, a cobiça. Então, a entrada do demônio, segundo as Sagradas Escrituras, na vida humana é através do orgulho, da soberba, né? Desejo dos olhos, desejo da carne e a vaidade da vida. Então essa é a entrada. Eles dizem o seguinte: vamos destruir a moral cristã. Então eles começaram a pensar o seguinte: o que é que sustenta a moral cristã? É este amor pela verdade, é a fé, e antes de tudo isso, o próprio Cristo. Que muitos deles que estavam ali, fomentando esses falsos cristãos, esses hereges, anátemas, etc. e tal, esses judeus que odiavam e odeiam até hoje Cristo, começam então a fazer essa estratégia junto com eles. Esses falsos cristãos são chamados de marranos, e eles começam então a fomentar uma forma de destruir a igreja por dentro e por fora, por meio da moral, destruindo a moral. Certo. Então, para destruir a moral, tem que destruir o próprio Cristo, mas aí é complicado. Então, eles vão destruir primeiro a verdade. Vão confundi-la com crença. E aí eles encheram de sofismas, certo? De engodos, de armadilhas de significados, para relativizar a verdade. Depois, relativizaram a fé, negaram a fé através de um racionalismo materialista, né? Por isso que a ciência deixa de ser uma serviçal da verdade, passa a ser a dona da verdade, ou seja, aquilo que eu não consigo perceber pelos 5 sentidos, não existe. Se fosse assim, bactéria, vírus, e não existia enquanto não tinha microscópio. Agora passa a existir. É falso. Não existe porque eu não posso ver. Falso. É falso, mas essas são as despremissas deles, ou as premissas malignas, revolucionárias deles, que entendem como libertários. Eu sei que hoje
tem outro significado essa palavra, mas naquela época era se libertar dos mandamentos, da moral católica, da moral cristã. É isso mesmo, viu? É história, é política, é da política cultural, da filosofia, da mentalidade, das mudanças de mentalidade, né? Quem quiser ler isso também, a gente pode indicar diversos livros para leitura também, se alguém quer, tá bom? Excelente. Não dá para falar de política se não falar de comportamento humano, não, porque toda escola política tem uma filosofia por trás. Exatamente. E o ponto de partida é quem é o homem, quem é o ser humano para você. Exatamente. Se o homem é bicho, é uma coisa. Você tem um pensamento. A revolução entende assim. É um bicho. É um bicho inteligente, cretino, que se acha que foi criado à imagem e semelhança de Deus, certo? E que tem que ser controlado, ou então se aliar a ele, se ele for interessante para se aliar. Bem assim. Frio, calculista, sociopático, certo? Materialista. A vida acaba aqui, para eles, tudo acaba aqui. O marxismo é ateu. Claro que hoje temos aí os híbridos, certo? Aqueles que se dizem marxistas, mas dizem que acreditam em Deus. Não faz o menor sentido, porque o princípio do marxismo é o ateísmo, certo? Para eles, a religião, a espiritualidade é o ópio do povo, é a fuga, né? A fuga da realidade. Para eles, eles dizem o seguinte: Deus pode até existir, não de fato, na sua cabeça. Então você pensa que existe, então ele existe como uma ideia para você. Então é isso. E eles vão até as últimas consequências com isso. Se a gente quiser entender qual é a mentalidade, qual é a forma de pensar deles, a gente tem que entrar com o método deles. Tanto a direita como a esquerda entraram inicialmente. Hoje a direita é mais, vamos colocar assim, relativamente, certo? Menos radical, mas é muito radical. Não dá para falar isso. Ah, é mais moderado. Não dá. São radicais diferentes. Entende? Para um lado, outro para o outro. É que o ambiente que eles criaram dá a impressão de serem mais moderados. Pelo menos eles nos dão a liberdade, né? Enquanto que a esquerda quer tirar essa liberdade. É esse o problema. O povo hoje está nas ruas principalmente por isso. Aliás, era isso que eu ia perguntar. Fala um pouquinho para a gente o que é que está acontecendo, né? Por que o Brasil está nas ruas hoje, desde o dia 31 de outubro? Conta para nós um pouquinho. Vamos lá para frente, daqui a pouco a gente volta lá para a história outra vez. E por que você está aqui, Gilberto? Por que ou por quem? Pelos nossos sucessores, filhos, netos e todo brasileiro. Centenas de caminhoneiros e motociclistas compareceram em peso e gritaram em uma só voz palavras de ordem em favor da liberdade, contra o comunismo e o ministro Alexandre de Moraes. Desde sábado que esse grupo, que veio de Paragominas, está presente. Eles tamparam a boca em resposta à censura do judiciário. Nós não compactuamos com a censura e sabemos da importância hoje de estarmos aqui, né, combatendo essa censura. E sabemos que o princípio de toda ditadura começa com a censura. Então, essa é a nossa responsabilidade como cidadão brasileiro, de combater o que está acontecendo no nosso país. Nós estamos indignados, nós não compactuamos com isso, a perseguição hoje do nosso judiciário. Nem mesmo a chuva forte atrapalhou o público. De forma tranquila e sem confronto, a manifestação desde 15 de novembro reuniu famílias e amigos e marca o apoio da direita por um Brasil livre da corrupção sistêmica. O nosso sentimento é de que as nossas instituições, como Senado e Congresso, não estão funcionando mais. Por isso que nós viemos aqui para frente do quartel. Vamos lá. A direita criou um monte de problema com revolução industrial, etc. e tal. Ela é má, ela é perversa, os dois são braços do mesmo monstro. A esquerda acusa essa falsa direita, que eles chamam de direita, pelos malefícios que trouxe à sociedade. E não trouxe só malefício. E quem entende bem de economia são apenas os capitalistas. Hoje não existe, por exemplo, um sistema econômico comunista, nem socialista, nem perto disso. A esquerda só tem um sistema econômico que deu certo. É aí? Que é o sistema econômico que é vigente no Brasil, que é vigente nos Estados Unidos, que é vigente na Europa, que é vigente no mundo inteiro. Todos têm um comportamento fascista.
O que é o fascista? Bem, houve dois homens que eram marxistas, um chamado Enrico, italiano, outro chamado Alfredo. Os dois pensaram o seguinte: Preste atenção, gente. olha, a gente está lutando pela ditadura do proletariado. Percebe que ditadura não é democracia, tá certo? Então, a esquerda nunca será democrática. E por que eles falam de democracia? É porque o Antônio Gramsci falou, olha, nós vamos usar a palavra democracia como apelido da causa socialista. Então, toda vez que eles falam democracia, eles, na verdade, estão falando causa socialista. É um dicionário particular deles para confundir quem ouve que não faz parte do grupo deles. Para atrair o povo para eles. Que loucura. Tá certo? É muita loucura, né? Hoje, as pessoas estão estudando mais, estão sabendo mais, e por isso que estão nas ruas. E alguém vai falar assim, quem são os líderes? Quem é que está pagando essa gente? Ora, eu fiquei nas ruas, só não dormi, mas passei madrugadas, trocando turnos, meu próprio dinheiro, né? Combustível, só eu gastei para essa causa, foram 1.000 quilômetros, né? Então, dá para fazer as contas, né? Mas isso eu fiz para mim, por ideal, né? Minha mãe morou na China na década de 80, então eu não conheço o comunismo de fora, eu conheço o que é o comunismo, não na sua narrativa, que é muito bonitinha, né, para atrair, mas na sua prática. E a sua prática é perversa, porque eles partem do princípio de que o homem é um bicho, é um animal que tem que ser dominado. Então, é a relação de poder. A gente viu aí o Alexandre de Moraes, etc. e tal. Você está vendo, ele é um verdadeiro esquerdista. Está mostrando, ele diz o seguinte, que é crime supor que houve fraude nas eleições. Mas tem um monte de contradições. É crime e ele não aceita investigar. Observe, então isso é eles na prática. Exatamente. Isso percebem, pessoal, são que eles as palavras na prática. São uma coisa. Uma coisa é a narrativa, por exemplo. A palavra, mas outra coisa é a prática, né? Que é muito ao contrário daquilo que se tem como definição da palavra ou daquilo que se tem na narrativa, não é? Então, porque se a pessoa gosta da narrativa, né? Então ela é um prato cheio para o estelionatário, porque eles são estelionatários. Exatamente. Eles por exemplo, a esquerda, não a direita, que é tão miserável quanto, viu? São modos de operar diferente para destruir a moral. A gente tem que lembrar do porquê eles existem. Exatamente. Então, entendendo aquilo, a gente vai entender o fio de tudo. E aí, toda vez que eles dizem, não é, o sujeito está inventando, a partir de onde? Aí você percebe onde eles estão sendo mentirosos ou não. Foi lá que eles começaram. Quem conhece? Por isso que eles falam, qualquer coisa ruim, eles falam medieval. Por quê? Porque assim você não vai nem querer conhecer. É lá onde está a raiz de tudo. Exatamente. Certo? Quer dizer, o que a Idade Média tem a ver com tudo isso, né? É que foi lá atrás que começou, gente. Por que a idade... Eu falo assim, idade das trevas. Idade das trevas. Idade das trevas. Você não quer nem saber o que é aquilo. Porque teve Inquisição. Ninguém estudou a Inquisição, só escuta o que dizem. Né? Vai lá conhecer, minha cara. Vai conhecer, você vai ver a diferença. Olha, Leila, eu estudei mais ou menos umas 2.000 páginas só da Idade Média. Uau, gente, estão vendo. Estudou pouco. Estudei pouco, é bem pouco. Não, mas é pouco, porque são 1.000 anos em 2.000 páginas, é pouco. É como se quase que fosse assim, meio ano, né, por página. Né? Mas aí a gente vai compreendendo o porquê. Houve lá no século XVI um pedagogo que, estudando a Idade Média, que começou a ser chamada de Idade Média, né, que é um jeito assim, média, é um jeito pejorativo, falado pelos iluministas, né, eles que criaram esse apelido para 1.000 anos, são 5 fases diferentes, compondo 1.000 anos, eles empacotaram as 5 fases e chamou de medieval, média, ponte. E ela não é média de nada, ela não é ponte de nada, ela não liga nada a nada. Né? Ela é uma fase que existiu só na Europa e é única. Então, não é ponte, ela não liga nada a nada.
Exatamente. E olha Né? só, a gente não aprende essas coisas na escola, não é? A gente A não idade- tem nos livros de história. Quem merecia o nome de Idade Média era o Renascimento. O Renascimento, sim, é uma ponte entre a Idade Antiga, sem os valores cristãos, com a Idade Moderna. O Renascimento, sim, é uma idade que está no meio da média. Agora, a Idade Média, não. Bom, por que Idade das Trevas? Nesses 1000 anos, os primeiros séculos, os primeiros 3 séculos, foram terríveis para os monges cristãos. Tudo que os católicos faziam era destruído. Os católicos iam lá, faziam bonitinho, escolas, organizava, começava, era destruído. Fazia. Então, esse pedagogo inglês chamou esse período de tempo da noite escura, ou tempo das trevas da Idade Média. Então, de 1000 anos, havia ali 3 séculos que ele considerou a noite escura da cristandade. 3 séculos, gente. 300 3 séculos. anos. Voltaire e depois os colegas dele olharam isso e tiveram um insight. Falou, rapaz, está aqui. Idade das Trevas. Vamos chamar o milênio inteiro das trevas. Para dar de entender, não trevas para os cristãos, não dificuldade para os cristãos. Porque, apesar desse pedagogo ter falado isso, foi os 3 séculos de maior heroísmo da cristandade também, maior resistência. Mas ele olhou, né, a questão de ser destruído. Realmente, né? Quem Houve que muita gostaria destruição. de começar as coisas e ser destruído, começar as escolas, começar tudo ali e ser destruído? Bom, ele enxergou pelo prisma da educação, como pedagogo, que era trevas, porque tudo que se começava não ia para frente. Começava destruído, né? E sem falar sobre a luta por depois tirar o papel, né, o papiro, e transformar em couro para que o fogo não queimasse tão rápido, desse tempo de tirar os livros. Então não foi brincadeira, não. Bom, então este período, falado por esse pedagogo inglês, que já era modernista, ele estava indicando trevas para os monges. Ele achava assim, em relação à história da educação. Voltaire e os outros iluministas enxergaram isso como um insight para falar que o período era das trevas, colocando que o cristianismo, essa busca por tratar o ser humano como a imagem e semelhança de Deus, era trevas. Porque com isso, o homem buscava o heroísmo. E para ter virtudes, ele tem que ter autocontrole. Para ele ter autocontrole, ele tem que dominar os seus apetites. E o que eles queriam? Eles queriam lascívia, prostituição, sacanagem, sexo, prazer à vontade e, de outro lado, poder, materialismo, dinheiro. Então, querendo essas duas coisas, qualquer um pode ver que o mundo hoje é baseado nisso. Exatamente. Ou estou falando alguma coisa que é do outro planeta? Não. Não é. Ou seja, a revolução, os revolucionários revolução aí se odeiam a moral cristã, e os valores do revolucionário são esses: prazer, São esses. lucro e anticristo. E o prazer. Isso, prazer. E Cristo, quem é? Ele disse que ele é nada, né? Ele não é coisa nenhuma. Então aí tem o pensamento do judeu que mandou matar Jesus. Esse sujeito, extremamente rico, hoje os banqueiros, são os metacapitalistas, né? Então, por que hoje o comunismo, o socialismo mundial, ele é patrocinado pelos metacapitalistas? Explica pra gente um pouquinho, antes disso, explica pra gente o que é, assim, numa linguagem mais simples, o que é o socialismo? O que é que o socialismo prega? Quais são os fundamentos do socialismo? Ele é bonito na teoria também, lá na narrativa, mas na prática ele não funciona. Explica pra gente um pouquinho, tanto em relação ao socialismo, quanto em relação ao comunismo. O que é? Porque as pessoas, hoje elas repetem, né? E muitas delas sem saber. Vai voltar o socialismo, vai voltar o comunismo. Eu sou socialista porque eu quero ajudar os pobres. Comenta um pouquinho pra gente. A revolução tem fases. Certo? O que é revolução? É se afastar de Deus, se afastar dos mandamentos. Ela tem fases.
A primeira fase é a chamada direita, é o capitalismo. Ok. Essa fase já mata muito do cristianismo, porque o trabalho deixa de ser uma forma de eu me aproximar de Deus, porque era assim que o medieval via, certo? Porque para ele, no Gênesis, o trabalho é missão do homem, não é castigo. O castigo está em que, ao trabalhar, ele sente cansaço. Certo? Então, tem muita gente que diz assim, nossa, mas para mim, trabalhar é uma alegria. Ok, maravilha. Esse é o normal. Certo? Agora vai cortar cana, vamos ver a sua alegria. Né? Por quê? Porque é questão física nossa. Né? Então, ele entendia assim, como uma forma de ascese. O capitalismo traz uma outra... Ele vai ter que trabalhar e trabalhar como um escravo por pouco, observa, para ele sobreviver. O medieval não trabalhava para sobreviver. Ele passa a trabalhar para sobreviver. Muda completamente a relação dele com a natureza. Ecologia, quem entendeu de ecologia foram os medievais. Por isso tem que estudar a história. E é por isso que eles falam tudo aquilo que é de ruim e chamam de medieval, para você não estudar. Não querer, achar feio e não querer nem ir atrás. Para acabar com a moral cristã, eles têm que destruir a igreja. Então você vê que a direita, ela é laica e a esquerda é laicista. É a próxima fase. Certo? O laico suporta a existência do cristão, do quem for ali e tal, religião. Suporta, só não quer que mande neles. O laicista é destruir a igreja, é acabar com tudo. Percebeu? É uma fase. Então a esquerda é a fase posterior da direita. São braços do mesmo demônio. É engraçado que tem muita gente que não consegue ver isso. Exatamente. Por quê? Se não consegue ver, é porque está ganhando muito bem e está no topo. E é claro, no conforto, você nunca vai se colocar no lugar de quem está lascado. Com certeza. Certo?